Olá, meus amigos, você que nos acompanha aí no nosso canal, gostaria de pedir a você que não é inscrito para se inscrever e curtir aí os nossos vídeos, né? É muito importante para nós. Eu gostaria de falar sobre o poder legislativo, né? A estrutura do poder legislativo. Então, seria no âmbito federal vigora o bicameralismo federativo, né? Já que conforme estabelece o artigo 44, né, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe aí da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Enquanto o Senado representa os estados e o Distrito Federal, os deputados federais representam o povo, ou seja, tem maior representatividade, né, a Câmara Federal. Em relação ao sistema de eleição, né, os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, enquanto os deputados pelo sistema proporcional à população de cada estado, né, e do DF, sendo que os territórios, se criados, né, elegerão um número fixo de 4 deputados federais. Aí. São eleitos 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal, DF, cada qual com 2 suplentes, né? Então, por seu turno, o número de deputados proporcional à população de cada estado do DF não poderá ser inferior a 8 nem superior a 70, né? Lembrando aí que, novamente, que os territórios, se criados, elegerão um número fixo de 4 deputados federais, pouco importando aí a sua população, né? Aí do mandato de senador, cada senador exerce aí um mandato de 8 anos, ou 2 legislaturas, enquanto os deputados o mandato é de 4 anos ou uma legislatura. A eleição de deputados implementa-se a cada 4 anos, sendo que os senadores serão também, né, eleitos a cada 4 anos, só que alternadamente 1/3 e 2/3, e retome-se, né, cada qual cumprindo um mandato de 8 anos. Idade mínima. A idade mínima, enquanto condição de elegibilidade, é de 35 anos para os senadores e 21 anos para os deputados. Das reuniões. Reuniões, que seriam sessões legislativas. Sessão ordinária, artigo 57 da CF. Sessão extraordinária, artigo 57, parágrafo 6. Sessão conjunta, artigo 57, parágrafo 3. E sessão preparatória, artigo 57, parágrafo 4. A sessão legislativa ordinária e extraordinária. De acordo com o artigo 57, caput, o Congresso Nacional reunir-se-á, né, anualmente na capital federal, Distrito Federal, né, Brasília, de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, nesse período, chamado de sessão legislativa, os parlamentares se reúnem ordinariamente. Fora desse período, ou seja, de 18 a 31 de julho e 23 de dezembro a 1º de fevereiro, temos o recesso parlamentar, né? E havendo necessidade, os parlamentares serão convocados extraordinariamente. E o recesso, né, forense é de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Reunião em sessão conjunta. Em determinadas hipóteses, a Câmara dos Deputados, né, e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta. Isso se dará, entre outros casos, previsto na Constituição, para inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas,
receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República quando eleitos, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Sessão preparatória. Cada uma das casas se reunirá em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro de cada ano, no primeiro ano da legislatura, ou melhor, de cada ano não, do primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediata subsequente. Isso está aí no artigo 57, parágrafo 4º. Das comissões parlamentares, aí nós temos várias comissões, né? Seria a comissão temática ou em razão da matéria, né? Comissão permanente. Isso está no artigo 58, parágrafo 2º. Comissão especial ou temporária, nós temos aí a CPI, né? E também a CPMI, que é a comissão mista. CPI, deputados ou senadores, e a CPMI é a comissão mista de deputados e de senadores. E a comissão representativa, que é durante o recesso, né? Isso está previsto aí no artigo 58, no parágrafo 4º. Comissão temática ou em razão da matéria. O que seria? As comissões temáticas, elas estabelecem-se em razão da matéria. Por exemplo, Comissão da Saúde, Orçamento, Transporte, Constituição e Justiça, etc. E são permanentes, como diz aí no artigo 58, parágrafo 2º. Bom, e aí eu vou ler o artigo. Às comissões em razão da matéria e de sua competência cabe, inciso 1, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Inciso 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. E por aí vai. Até o inciso 6º. Comissão especial temporária. As comissões especiais ou temporárias são criadas para apreciar uma matéria específica, extinguindo-se com o término da legislatura ou cumprida a finalidade para a qual foi criada. Comissão Parlamentar de Inquérito, muito conhecida é a CPI. As regras sobre a CPI estão disciplinadas aí nos artigos 58, parágrafo 3º da CF, na Lei 1579/52. E também aí nos regimentos internos das casas, aí destacando-se. Criação. As CPIs serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. 1/3 de seus membros. O objeto, apuração de fato determinado. O prazo da CPI. O prazo é um prazo certo. Os poderes. As CPIs terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros aí previstos nos regimentos internos das casas. Conclusões. As CPIs não podem nunca impor penalidades ou condenações. As suas conclusões serão encaminhadas ao MP e outros órgãos responsáveis, como a Advocacia Geral da União, a mesa aí da Casa Legislativa, Tribunal de Contas, e estes serão os responsáveis para, existindo elementos, promover a responsabilização dos infratores, seja civil, criminal, administrativa e política, etc.
o direito público subjetivo das minorias. Uma vez autorizada a criação da CPI pelo quórum indicado, né, de 1/3 da casa, o plenário das casas não poderá barrar a instalação da referida comissão, ou seja, tendo aí o quórum de 1/3 de uma casa ou de outra, não pode ser barrado a instalação da referida comissão parlamentar de inquérito, mesmo se essa for a vontade da maioria. Ou seja, sendo na Câmara dos Deputados 513 deputados, 1/3 deles votar favorável à instalação de determinada CPI, não poderá ser barrada pela vontade dos demais, certo? E da mesma forma no Senado Federal, 1/3 será instalada a CPMI, também não podendo ser barrada aí pelos demais aí. É muito importante, toda a deliberação da CPI deverá ser motivada, sob pena de padecer do vício de ineficácia, nos termos aí do artigo 93 da Constituição, inciso 9 da Constituição. Então, a CPI não poderá praticar determinados atos de jurisdição atribuídos exclusivamente ao Poder Judiciário, né, valendo dizer aí atos propriamente jurisdicionais. Então, trata-se daquilo que a doutrina e a jurisprudência denominaram de postulado da reserva constitucional de jurisdição, destacando-se a impossibilidade de a CPI determinar por ato próprio. São três: diligência de busca domiciliar, não pode; quebra de sigilo das comunicações telefônicas; ordem de prisão, salvo no caso de flagrante delito, como, por exemplo, por crime de falso testemunho. A CPI pode, contudo, por autoridade própria, ou seja, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial, sempre por decisão fundamentada e motivada. Muito importante isso. Sempre por decisão fundamentada e motivada. Tem que ter uma motivação e uma decisão fundamentada. Então, por fim, é competência originária do STF processar e julgar MSHC, mandado de segurança e habeas corpus, impetrados aí contra CPIs, constituídas aí no âmbito do Congresso Nacional ou de uma das casas, Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Comissão mista. Para terminar essa parte das comissões. As comissões mistas são formadas aí por deputados e senadores para apreciar, dentre outros, e em especial os assuntos que devam ser examinados em sessão conjunta pelo Congresso Nacional, né, que é formado aí pelos deputados e senadores. Seria aí também a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por fim, comissão representativa. A comissão representativa será constituída somente durante o recesso parlamentar, que é o período aí fora da sessão legislativa ordinária. Isso está previsto no artigo 57 caput da CF, da nossa Constituição. Então, finalizando a questão das comissões, né, será instaurada para representar o Congresso Nacional. É como se fosse um plantão representando aí o Congresso Nacional no recesso. Basicamente isso. Durante o período de recesso é instaurado aí como se fosse um regime de plantão, né? Esta comissão aí, comissão representativa.
E aí voltamos aí na próxima aula para falar sobre as imunidades parlamentares.